falar, né? Para uma igreja madura, para uma igreja de muito conhecimento, e a gente fica batalhando. Então, uma das primeiras coisas que eu pensei em falar, alguma coisa que tivesse um conteúdo bem firme. Depois eu pensei, cara, mas eu vou me arriscar com um conteúdo bem firme, local onde tem tanta gente boa, tanta gente conhecedora da palavra de Deus, que amava o grupo aí agora, que a gente dá até vergonha da gente, nos comentários do grupo, do Amamos a Bíblia, né? Comentários profundos bíblicos, a gente fica pensando, mas espera aí, eu vou me arriscar na profundidade bíblica, ainda mais não sendo uma escola dominical, vai acabar, eu não tenho a liturgia que a gente está discutindo, está debatendo, eu acho que eu vou no mais simples. E o mais simples para mim, da Bíblia, porém o mais gostoso de se falar é o amor. E é a terceira vez que eu vou falar sobre o amor. Com a igreja é a segunda, porque eu já falei com os jovens. Tem algumas mudanças aqui, os jovens não vão escutar a mesma coisa, o encerramento aqui da programação deles de final de ano. E a gente vai discutir algumas coisas aqui. Mas eu quero ficar voltado muito mais à prática do amor. A prática, a questão da prática daquilo que vai ser dito. E não necessariamente em profundidade teológica. Hoje nós estudamos em escola dominical com o pastor Roque, vou devolver, sobre a sabedoria, né? E se busca a sabedoria justamente humilde, aquele que está sempre buscando. Então é essa a minha busca. Eu acho que eu não sou merecedor de estar pregando, a palavra é muito pesada, não é nem para eu estar aqui, eu não levei coordenador, eu ficar aqui assim. Mas a palavra é muito pesada, então eu quero muito mais uma reflexão com todos nós. Mas a minha proposta é que essa reflexão não pare hoje. A gente continue a pensar no que vai ser conversado aqui. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: amor ao próximo, assunto mais que falado, assunto mais que dito. A pergunta é se nós temos praticado o amor ao próximo. Então essa vai ser a palavra que eu vou cansar de falar aqui, sobre a prática do amor, sobre aquilo que nós podemos falar, sobre aquilo que nós podemos fazer pelo outro, pelo próximo. Vocês vão ver alguma coisa aí meio desconfigurada, não se importe com isso. Se tiver alguma coisa fora do texto ou fora do contexto, eu aviso. Mas isso aqui, por exemplo, está desconfigurado. Na minha visão, gente, irmãos, existe um mundo absolutamente sedento pelo nosso amor, pela prática do nosso amor. Então esse mundo, na minha visão, está clamando por socorro, está pedindo por socorro em várias e diversas áreas. Acredito eu que vocês já estão pensando em área social, isso é uma das coisas que eu tento fazer, mas não é só essa, não, a área espiritual, tem muita gente morrendo espiritualmente, e a gente está engordando espiritualmente, podendo partilhar esse conteúdo. Então é essa proposta que a gente vai discutir. O maior mandamento que Jesus responde ao fariseu, ali tanto em Mateus quanto em Marcos, mas não vamos usar o texto de Lucas, os irmãos podem me ajudar, são dois mandamentos, na verdade um só, ele não nem enumera um segundo, ele fala do maior mandamento, biblicamente. Alguém pode me ajudar quais são os mandamentos que ele responde ao fariseu quando o fariseu pergunta para ele? Vai colocar em prova, dizer quais são os maiores, qual é o maior mandamento, o que é amor ao próximo. O que Jesus responde para ele? Ele fala, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Essa é a primeira coisa que para mim é fantástica. Então ame a Deus, destitua do seu orgulho, de sua vaidade, daquilo que você pensa, da sua ciência. Ame a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. E para mim, o segundo, eu vou enumerar como segundo, e para mim uma das coisas mais nobres do Evangelho, amar ao próximo como a mim mesmo. Jamais o fariseu acreditaria que sairia uma resposta dessa de Jesus. Quando a Bíblia cita aí que é um doutor da lei, provavelmente um advogado, mas um fariseu, e ele estava querendo colocar Jesus à prova, só isso. Ele não queria mais que isso, ele não tinha grandes pretensões além dessa. E Jesus, dentro de sua sabedoria como Deus, ele dá essa resposta fantástica para ele. Eu não amo o outro como você se ama. Não é o suficiente. É inato.
de nós queremos o nosso bem. Então, se eu quero o meu bem, faço isso no próximo. Então, foi perfeito com Jesus. E essa é a primeira reflexão que eu queria discutir, que a gente queria conversar. O que nós temos feito na prática? Lógico, pensa aí, pensa como cristão, não pensa como cidadão de bem, que aqui todo mundo é, mas pensa como cristão. O que na prática você tem feito como amar o próximo? Você e eu temos feito como amar o próximo como a mim mesmo, né? Como a mim. Vamos lá. A imagem aqui na tela não é tão boa, mas dá para ver, dá mais explicada. Aqui nós temos 4 situações, sendo elas 2 situações distintas. Aqui nós temos o caso Mariana. Essa imagem aqui é a mais famosa que passou na mídia. Aqui tem aquele carro em cima da casa. Essa imagem aqui é a imagem que eu tive o privilégio, que eu falo privilégio que a gente acha que vai para ajudar. Na verdade, você é muito mais ajudado, né? Você volta mais fortificado espiritualmente, porque você vê tanta coisa que a gente pode fazer, tanta coisa que você pode exercer. Então, essa é uma imagem que me chocou demais, né? Muito. Uma casa absolutamente destruída pela lama. Você vê pertences, você vê a vida da pessoa, você vê tudo sendo jogado fora. Aqui já há 300 quilômetros de Mariana, que é o governador Valadares, que é o povo recolhendo água. E aqui eu vou discutir cada item desse daqui a pouquinho. E aqui o pessoal da França. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque é o que de mais público, o que mais notório na imprensa, na mídia, saiu nos últimos meses. Então essa é a intenção. Já nós vamos discutir a individualidade, que é muito mais importante para nós que estamos tão distante de Mariana, tão distante de Paris, é mais interessante para nós no momento. A pergunta é, diante de tanta tragédia, diante de tanta sede no mundo, de tanta fome, morte, seja ela física, espiritual, intolerância religiosa sendo propagada, né, a 1000 por hora, drogas, prostituição, morte espiritual, diante desse cenário todo, o que nós, como cristãos, povo eleito, povo diferente, temos feito? Alguém pode ler para mim Lucas 10, 25 e 37, por favor? Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: é isso mesmo? Isso. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você é lei? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada o sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou e se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para os hospedarias e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, no final, Jesus ordena, né? Vá e faça o mesmo. Primeiro, eu quero discutir com vocês aqui a interpretação do texto. Nem é sobre a escrita. Coloquei a opinião de 2 recém-convertidos aqui, vocês vão ver quem são.
para a gente saber mais ou menos o que esses caras pensam sobre a interpretação do texto. O que eu vou fazer daqui a pouco é um paralelo com o texto. O primeiro camarada é o Augusto Nicodemos. Ele está bem afamado. Ele realmente, acredito eu, tem tido boas pregações. Eu tenho acompanhado algumas pregações muito boas. Ele puxa a orelha de alguns pastores que pega numa das palavras que ele dá aí no YouTube, ele vai puxar a orelha de alguns pastores em distorcer a realidade do texto. Daqui a pouco eu não vou distorcer, vou fazer um paralelo. Para esse texto, por exemplo, o bom samaritano, aí ele chega a citar até o exemplo de um pastor que prega sobre a mãe do filho pródigo. Então ele dá uma puxadinha de orelha e fala, peraí, o que o camarada que escreveu, nesse caso Jesus, o que disse, queria que fosse entendido. Contextualmente, ele queria que o fariseu entendesse que aquele amor ao próximo deveria ser cumprido mesmo sendo inimigo. Ali havia um contexto interessante ali entre o samaritano e aquele camarada, que eram inimigos, que eram povos inimigos. Então, de acordo com Augusto Nicodemos, ele vai simplesmente explicar que, cara, aqui precisa se amar. Mesmo se tratando de povos inimigos, precisa se amar. Essa é a questão interpretativa do texto. Depois vem esse outro recém-convertido aí, que é o John Piper, o livro dele, Em Busca de Deus. Ele vai dizer que é uma interpretação muito jóia, muito bacana, uma parte que ele vai citar sobre o amor ao próximo. Primeiro ele vai na primeira questão, de amar ao próximo como a si mesmo. Depois ele viaja para outro lado da coisa, que é o risco de começar a praticar o amor ao próximo. Mais do que você se ama, que isso é um risco muito grande, quem lê pode pensar, mas peraí, qual que é o limite de amar ao próximo? Então ele vai nesse risco, e depois ele vai no fundamental, que o segundo mandamento não vive sem o primeiro. Então que amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Então se você conseguir fazer isso, se nós conseguimos fazer isso, entregando os planos para Deus, entregando a vida para Deus, entregando, isso aí ele dizendo, entregando os seus objetivos para Deus, você consegue praticar o amor ao próximo de forma muito simples, de forma muito tranquila. O mandamento fica muito fácil. Então é muito bacana a interpretação dele, porque ele não chega no segundo dispensando a primeira parte do mandamento. Então é muito jóia essa questão interpretativa do John Piper. Aqui eu queria discutir com vocês, e aí a gente já começa a entrar um pouquinho aqui na minha parte, naquilo que eu vejo, naquilo que a gente tem vivido. Por que a gente, que deveria ensinar, em alguns casos, acaba sendo ensinado? Vamos ver como? Tem uma filosofia semelhante, muito semelhante ao amor ao próximo. Ela prega compaixão, ela vai pregar o respeito básico ao semelhante, compaixão, empatia, a partilha, o partilhar, o praticar o partilhar. Às vezes a gente tem tanto e não partilha de jeito nenhum. A questão de ser empático, a questão de se colocar mesmo no lugar da outra pessoa. Cara, como que esse camarada se sente? Que esse camarada está passando? Será que eu gostaria de estar no lugar dele? Isso é empatia, isso é a definição gramatical, literária de empatia. Então é isso que essa filosofia africana vai pregar. Tem um vídeo de um camarada chamado Cláudio Rodrigues, que ele vai falar que uma certa época um antropólogo foi fazer um estudo de uma tribo africana. E no final desse estudo, ele colocou nessa tribo, pegou todas as crianças, colocou um pote de doce debaixo de uma árvore e disse para as crianças: quem chegar primeiro é dono do pote de doce. E, como antropólogo, como estudioso, era isso que ele estava fazendo, era isso que ele estava estudando, ele ficou esperando qual seria a reação das crianças. A mais inesperada possível. Isso é fato, isso não é lenda, parábola, isso é fato, isso é história. As crianças seguraram as mãos umas das outras, correram todas em direção aos potes, fecharam o ciclo e pegaram o pote juntas. Ele ficou absolutamente surpreso, comeu porcaria também.
quando ele perguntou, chegou perto de uma criança e questionou o porquê. A criança citou exatamente essa palavra, Ubuntu, tio. Ubuntu, tio. Nós não ficaríamos felizes se um de nós pegássemos o pote e víssemos todas as outras crianças sem usufruir das balas, dos doces. Então, uma vez que tem tanto, por que a gente não pode compartilhar entre nós? Por que aquilo tem que ser efetivamente de apenas um? Então, aí eu repito a pergunta, por que quem que a gente precisa ensinar, às vezes aqui nos ensina? Muito mais recente essa filosofia que a Bíblia, muito mais recente que a Escritura. Não é o nosso caso aqui não, nós somos bons cristãos, mas eu fico imaginando que se a gente colocasse hoje um pote, um salário mínimo, talvez aí, R$900, soltasse 30 homens, 30 mulheres e adultos, igual, quem chegar primeiro é seu. Eu fico imaginando que confusão que seria isso. Se nós teríamos essa prática de uma criança que pensava dessa forma, peraí, gente, vamos compartilhar esse negócio, a gente tem tanto, a gente pode, não precisa tanto. Então vamos lá, vamos compartilhar. Então, Ubuntu, tio. Ubuntu. Eu quero compartilhar duas situações com vocês, práticas, que eu tive o prazer de viver. E aqui eu quero falar de água para quem tem sede, pão para quem tem fome. Muitas vezes, para mim, a oração é crucial. Você não se inicia nada sem orar, sem colocar na presença de Deus, sem pedir para Deus que Ele esteja à frente. Ponto. Então esse é o primário da coisa. Só que muitas e muitas coisas, seja na nossa igreja, seja em outros locais, seja no Brasil, o que tem acontecido é, estou orando por você. Somente no WhatsApp, né? Vem a mãozinha que você fala, onde vai essa mãozinha? Porque tem hora que a pessoa que está com sede, ela precisa de mais nessa oração, só que ela precisa de água. Ela está com sede, ela vai morrer de sede. A pessoa que está com fome precisa de pão. Porque se ela não se alimentar, ela vai morrer. Isso é básico, isso é a lei básica da coisa. Então eu quero compartilhar duas coisas com vocês, ainda dentro do pensamento de quem a gente precisa ensinar, às vezes nos ensina. Isso aqui é o governador Valadares. Isso aqui acho que a maioria dos irmãos sabem aqui. Eu tive em governador, o pastor Mário da Central e o rapazinho Jonatas irem, e no final das contas, de última hora, acabou que deu certo. Eu ia. Para mim foi um privilégio, é um absurdo estar nessa região, tanto na região ucraniana quanto em governador Valadares. Mas como começou isso aí? Porque o primeiro pensamento que a gente tem é, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O governador Valadares está de 300 mil habitantes. O que eu vou fazer? Não dá para fazer nada. Então foi no final de um culto, são 3 ações que tiveram aqui em Anápolis, 2 aí separados e o da Central, que promoveu um absurdo aí, os trabalhaços em termos de divulgação da cidade. Começou no final de um culto, onde 2 garotos de 14 e de 16 anos, um levantou a mãozinha e falou assim, vamos ser práticos? Vamos parar com esse negócio? Porque é o seguinte, a gente está orando pelos caras, e temos que orar mesmo, mas vamos ser ainda um pouco mais práticos. Vamos fazer alguma coisa por eles? Então, para ser prático, eu, essa semana, não lancho. Eu vou pegar o dinheiro do meu lanche, vou comprar em água e vou despachar para esse pessoal. Final da história, para a gente resumir, tem outros exemplos aqui que eu quero até aprofundar um pouco mais. Dessa atitude desse garoto, atitude prática de falar, cara, eu quero fazer, eu vou movimentar, e incentivar, e liderar, e ser entusiástico com as pessoas, entusiasmado com aquilo, entusiástico com os demais, foi enviado pela Central, né? pela iniciativa da Central, mas por nós aqui participamos também, damos outros, 50 toneladas de água para lá. E no dia que eu estava lá, nesse dia aqui tinha várias outras pessoas, entidades, enfim, levando coisa para lá também. Então, quer dizer, será que um garoto de 14 anos precisa nos ensinar para a gente? Vamos orar, é importante demais, esse povo precisa de mais oração, mas esse povo precisa de água, porque senão vão morrer. Eles vão morrer, então precisam de água. Antes disso, aqui nós temos 3 pessoas. Essa aqui é uma pessoa da Prefeitura de Mariana, funcionária pública lá de Mariana. Esse é o Jonatas e o Kiko aqui sou eu.
Nessa casa aqui, num local absolutamente distante, totalmente distante, ninguém queria ir nesse ponto. Isso aqui é próximo à cidade de Barra Longa. Barra Longa está nesse ponto aqui, aproximadamente 60 quilômetros de Mariana. A área foi tão devastada quanto, nem Mariana, um pouco abaixo de Mariana, né? Da barraca para baixo, no sul do município de Distrito de Bento Rodrigues. Essa região ela foi tão devastada quanto. Só que os locais onde eles saíam para buscar mantimento, remédio, também foi devastado. Os caras ficaram isolados, absolutamente isolados. Só que lá onde a gente se disponibilizou ali, não ia imprensa, mídia, televisão, revista, seja lá o que for, não vai. E com isso ninguém vai. Então nós arrumamos aí 2 caminhonetes, a gente estava, né, com uma, tem um outro rapaz que estava com outra, que inclusive é funcionário da Samar, enchemos a caminhonete, tinha lugar que não queria subir, teve lugar que precisou desatolar, tirar, na mão inclusive, mas lugar remoto, que não chegava. Então nessa casa, especialmente nessa casa aí, que o rapaz não está aí por uma questão lógica de não ter a imagem dele aí, mas nessa casa, nós chegamos com mantimento com 2 cestas básicas dessa turma aí, e ele tinha mantimento para 1 ou 2 dias. 1 ou 2 dias. Nem a cavalo não estava tendo como sair de lá. Até mesmo porque continuava muito ruim o negócio. Esse camarada aí, que depois eu fiz até questão de bater um papinho com ele, nem cristão não dá a mínima para isso. Ele não deixou que nós arredássemos o pé sem colocar a gente para dentro da casa dele, apresentava o pé, seguinte passar, mas colocar ele para dentro da casa dele, passar o cafezinho mineiro na hora e servir umas bolachinhas para a gente. Porque ele falou para a gente, disse para a gente que vocês devem estar com fome. Vocês estão suados, vocês estão desgastados, vocês estão sujos, vocês devem estar com fome. Então entra para cá. O cara não tinha. Ele estava recebendo cesta básica, ele não tinha. Então, de novo, será que é esse tipo de gente que a gente precisa ensinar como cristão? Não é diferente, ser diferente cristão dentro da arrogância, muito pelo contrário disso. Mas é porque nós precisamos ser diferentes, porque temos Cristo, nós conhecemos Cristo. Então, se Cristo ordena, se é um mandamento, ama ao próximo como a ti mesmo, entendeu? Então vai, faça. Então, peraí, será que é esse cara que vai ensinar? A gente vai com fora, né? Então são os 2 episódios que muito me chamou a atenção naquela região. Outro episódio, uma menina que me surpreendeu bastante, no comecinho de dezembro, eu fui falar com o pessoal da Batista, da Igreja Batista aqui do Jardim Bandeirantes. Essa menina me surpreendeu demais, na conta, depois eu vou colocar aqui algumas fotos, ela não aparece aí, já você vai entender por quê, só vai desfocar o assunto. O rapaz falou comigo, certo? Vamos falar lá na igreja, vai ter uma conversão, vai ser reunião de várias igrejas e tal, e me deu um estalo de falar sobre o amor ao próximo. Eu tinha acabado naquela região. E eu venho batendo nessa tecla demais, porque tem me incomodado muito. Então, o que eu estou tentando fazer aqui hoje é entusiasmar também outras pessoas que isso seja um incômodo. E que não é uma crítica denominacional, a igreja muito menos, é uma crítica geral a nós cristãos. É nós cristãos, nós precisamos fazer mais. Porque, mas não faz nada, aí você está dizendo, longe disso. É feito. Só que o que vem acontecendo com o mundo, vem a 120, a gente está fazendo a 40. Então uma coisa precisa ser praticada com uma velocidade maior, mas isso vai começar em você e em mim. Vamos parar de passar procuração, o brasileiro tem mania de passar procuração, vai lá e faz por mim, estou contigo, né? Ainda faz coraçãozinho, estou contigo, vamos lá. Não estou contigo não, vai lá e faz. Porque se a coisa não for praticada, se o amor ao próximo não for praticado dessa forma, a coisa vai ficando complicadíssima. E nesse novo versão que teve lá, não sei, devia ter 150 pessoas, que eram várias batistas reunidas, eu tive uma ideia, eu me pergunto onde eu tirei, de me trajar de morador de rua, absolutamente morador de rua, roupa rasgada, sujo, bem sujo. Aqui está bonito, como diria o Daniel, aqui o outro, o Danielzinho. Esse aqui eu era um morador de rua ainda iniciante, né? Esse aqui eu não estou bem. Mas eu me trajei de morador de rua, arrumei um saco lá com latinha, estava muito sujo, camisa muito suja, bermuda, descalço, fiz uma ferida no pé, ali aconselhada por um médico, o doutor Galo, né? O cara me aconselhou que tipo de ferida que eu deveria fazer, então eu fiz uma ferida no pé ali. Eu falei, cara, vamos testar, como é que é isso?
Como é que funciona isso? Como é que a igreja moderna, como é que a igreja de hoje recebe um cara assim? E aí eu pensei, falei, cara, vou aparecer na Batista dessa forma, 85, 90% das pessoas não me conhecem, realmente não me conheciam, e vamos ver qual é o meu comportamento. E assim fiz. Me sujei muito, com sujeira de rua, terra, joguei pinga em mim, né? Não dava para fazer, lógico, né? Por razões óbvias. Mas joguei muita pinga em mim e fiquei literalmente fedendo, muito sujo, e fui para dentro da igreja. Então eu entrei pela parte direita da igreja, as pessoas já começaram a olhar, já começam o olho todo, né? E aí já vem aquele incômodo, falaram, peraí, isso é um loucorzão, o que é isso? O que esse cara vem fazer? Não falei nada para ninguém, com aquela cara de mundo. Algumas pessoas sabiam que eu estava lá, não ficaram me olhando, e sentei do lado de uma menina. Encostei um pouco o saco do lado das pernas dela, propositalmente, fiquei esperando a reação dela. E ela que estava do meu lado em pé, teve reação nenhuma, ela continuou olhando para frente, louvando para cima, mas ali, nem pensar. E tinha uma outra moça que me chamou a atenção, toda arrumadinha. Na hora que acabou a música, ela baixou por trás, pela frente da menina, pegou na minha mão e falou, seja bem-vindo. Aqui, segurando minha mão, que estava imunda, minha mão estava horrorosa. Seja bem-vindo. Aqui é a casa do Senhor, é a nossa casa. Eu falei, opa, o negócio acho que começou a mudar. Saí, porque eu ia falar um pouco depois, saí, já tinha pensado também, falei, cara, inclusive eu vou andar na rua para ver como é que é isso. Ideia brilhante, eu tive medo pra caramba. Então fui ali para a praça, fui chegar perto de um outro mendigo, ele me olhou com a cara muito ruim, quem diz assim, essa área é minha, não chega. Tanto é que eu cheguei próximo ali e ele foi embora, eu ia chamar ele para o louvorzão. Tinha um outro rapaz fumando, eu também fui chegar perto dele, ele não quis falar comigo. As pessoas ao qual eu passei pela rua te ignoram absolutamente, né? E já estava falando com o samaritano ali. Teve um rapaz que passou por mim, mas estava pálido, porque ali convicto é um mendigo pequenininho, né? É um mendigão. Então o rapaz passou por mim, eu falei pouco com ele, falei, me dá o dinheiro, pouco, agora operado. Ele falou, não tem dinheiro. E deu 2 passos para frente. Achei a consciência, pesou? Ele falou assim, não tem dinheiro, mas tem moeda. E aí ele me deu as moedas. Eu peguei as moedas, dei 2 passos para frente, voltei, falei, amigo, aí parei, falei, amigo, toma aqui seu dinheiro. Não, eu não quero, não. Toma seu dinheiro, rapaz. Eu não sou mendigo, não, só estou fazendo um teste. Não, eu não quero, isso é um para trás. Aí voltei para a igreja. Aí quando eu voltei para a igreja, tive o caso aqui da menininha que me surpreendeu demais. Eu entrei também pela outra lateral. Na lateral que eu entrei, tinha uma turminha cantando, louvando e tal. Teve um que deu as costas, mesmo, literalmente das costas. O outro que eu cheguei perto. Quando eu cheguei perto, ele estava olhando, virou e falou, rapaz, não precisa desse cara vem aqui. Tinha uma outra moça, que ela estava me olhando, eu parado aqui com o saco lá na mão, sem falar nada com ninguém, lógico. Eu parado, ela ficou me olhando. Eu estava para ver de lado que ela estava me olhando. Só que ela me olhava nessa linha. Quando ela olhou para o meu pé, ela largou de mão. Eu falei, cara, eu vou sentar. Aí vi uma cadeira com capacete embaixo, fui sentar na cadeira, tinha uma menina, uma moça do lado, aí tinha um capacete embaixo, falei, ela deve estar acompanhada. Então eu já cheguei com o saco de lado e esbarrei nela, porque ela já chega para lá, mas falou assim, o que esse cara vai sentar aqui do meu lado? E fiquei perto dela, como se nada tivesse acontecido. A igreja acabou, mandaram sentar, acabou o louvor, mandou sentar. Eu sentei na cadeira e deixei por assim, quero ver o que acompanhante vai fazer. O acompanhante estava no louvor dela, era o marido dela. O marido dela, quando mandou sentar, ela foi sentar, levantou, todo mundo sentado. Aí ela foi sentar de novo, levantou de novo, senta no centro, pega essa parte, como é que vai fazer? E ela ficou naquela decisão absurda, vai, não vai. Finalmente ela resolveu sentar, mas ela sentou nos 50% da cadeira distante de mim. O rapaz, quando chegou, também não quis falar comigo, tal, saiu tal, e viu uma menininha de 13 anos, mas me impressionou demais essa menininha. Ela chegou do meu lado, chegou, apertou a minha mão, pegou na minha mão, ficou segurando a minha mão, porque geralmente gera medo, segurando a minha mão, olhou dentro do meu olho e falou assim, o senhor está bem? Eu falei, o senhor está com fome? A primeira preocupação dela é, sabe que quem a gente precisa ensina a gente? O que uma pessoa dessa tem? Primeira coisa que ela quer.
fome ou bebida. Mas fome ela tem, certeza absoluta. O senhor está com fome? Ela disse assim para mim, olhando dentro dos meus olhos: o senhor não vai embora. O senhor não vai embora, nós teremos uma jantinha aqui. E o senhor vai ficar com a gente. Já acaba, ela fez assim, colocou, tipo assim, já vai ficar com esse negócio aí. Já acaba, o senhor vai ficar com a gente. O senhor vai jantar com a gente. Então esse é um cuidado. Então me impressionou muito. Naquele momento eu confesso que me desabou um choro absurdo, que eu lembrei de um camarada chamado seu Cláudio. Esse aqui, ó. Esse aqui, que está aqui, a foto está ruim, eu já explico por quê. Esse camarada foi morador de rua durante 30 anos. Ele faleceu há 10 dias atrás. 10, 12 dias atrás, no começo do ano. Chegou uma mensagem para mim que ele tinha falecido. A gente ficou muito triste. Eu tive uma experiência muito joia, é outro privilégio para mim de ter tido essa experiência também. A última recuperação dele, eu peguei esse cara na rua, estava na rua, suja, 60 dias, ali sim sabia o que era feder, né? Porque aquele dia me preparou um dia só, eu não passava perto do odor que estava sobre mim. Então, 60 dias sem tomar banho, peguei ele no bar, depois de muito investigar, e levei ele para a casa da cama. Ficou lá, ficou o período que tinha que ficar, lendo, gostando, maravilhado, e depois ele foi para São Paulo. Nesse dia que ele estava na igreja, foi feita aqui uma espécie de homenagem a ele, porque ele estava acabando o programa e ia para São Paulo encontrar a família dele, que são 30 anos sem ver a família. Então esse camarada aqui é o filho, aqui são netos, aqui é a outra filha e tal. Esse camarada, o seu Clodionei, ele voltou de lá, ele achou que a esposa ficaria com ele, não ficou e tal. E aí resolveu voltar para cá. Por insistência e persistência do pastor Cláudio, pediu várias vezes para ele. O pastor Cláudio lida com ele há 26 anos. O pastor Cláudio esteve aqui, lida com ele há 26 anos. E esse camarada falou que não queria ficar na casa. O pastor Cláudio, não, então vamos arrumar um quartinho para o senhor aqui naquele dia. Não, eu quero ficar aqui perto. E foi ali perto, próximo ao posto Carreteiro. Há 10 dias atrás nós tivemos a notícia que ele tinha morrido. Já causou um impacto muito grande, porque para mim, os papos que eu tinha com o seu Clodionei, as coisas que a gente conversava, brincava, se tornou um amigo. Então morreu, cara. Morreu um amigo meu. Já foi muito importante. Mas terça-feira nós descobrimos que ele não morreu, que ele não tinha morrido. Ele tinha sido assassinado. Terça-feira agora. Então na necrópsia descobriram um traumatismo craniano e juntando com outras peças investigativas chegaram à conclusão que ele foi assassinado à paulada. Então, esse camaradinho aqui foi buscar uma mísera aposentadoria de R$800, se não me engano, acho que não dava isso. Ladrão acompanhou até em casa, pulou o muro e matou a paulada. Então, esse é um tipo de grupo. Eu não estou nem fazendo sensacionalismo e nem querendo emocionar, gente. Isso é diário. Se você ligar no primeiro local, você vai escutar isso. Ligar o canal estadual, nacional, você vai escutar isso. Agora, se isso não me incomoda, cara, alguma coisa tem errado com a minha conversão. Aí eu volto lá no John Piper. É isso que ele vai dizer. Porque aqui eu não estou nem amando nem a Deus. Eu não estou tendo amor a Deus. Porque se não me incomoda uma situação dessa, se não me incomoda o senhor que tem idade para ser meu avô, ficando a 1,5 km da minha casa, passando frio e necessidade há 60 dias que ele estava na rua, a 1,5 km, 2 km da minha casa, eu não sabia. Se isso não me incomoda, a ponto de eu pegar e colocar ele dentro do carro, com a doença dele, inclusive, se isso não me incomoda, cara, o erro está em mim, tem alguma coisa errada em mim, tem alguma coisa esquisita nessa história. Não é só não amar ao próximo, eu tenho que checar isso de novo, eu tenho que voltar lá e ver o que está acontecendo, porque não é possível. A gente é cristão e nós não podemos juntar casco nas costas e fechar quando não está certo, está tudo ok, e da porta para fora não é problema meu. A minha família está salva. Eu já citei isso 2 vezes e não vou citar mais, da última vez eu prometi que não citar, vou citar de novo. Eu escutei de 2 pastores falando que isso é profético, eu questionei, falando que isso é profético. Até hoje eu estou traumatizado, porque precisamos de tratamento psicológico por isso, porque o que é profético? A gente sabe que é profético isso. Mas e aí? Eu vou ficar aqui dentro? Eu vou deixar a coisa acontecer porque é profético? Mas aí o que eu faço também no índio? Eu esqueço? Eu deixo para lá? Então não é, cara, eu não posso porque a minha mulher está salva, meu filho está salvo, fechar as portas e esperar a volta de Jesus porque é profético. Senão a gente precisa trocar os bancos da igreja por cama, fica mais confortável esperar Jesus chegar. Então eu acho que a gente, isso é opinião minha,
A gente precisa ser um pouco mais porta para fora. A igreja atual precisa ser mais um pouco porta para fora. Vamos seguir? Retornando ao texto, eu quero fazer aqui um paralelo. Repito para o Nicodemo, eu não vou puxar a orelha agora, eu estou distorcendo o texto. Eu quero fazer um paralelo, como se fosse hoje. E aí me acompanhe e vê se eu tenho ou não razão. O que é o próximo quando o fariseu vai colocar Jesus à prova? Que próximo é esse? Jesus faz toda aquela explicação, diz para ele: meu filho, havia um caso em que esse camarada ficou, passou o sacerdote, passou o levita, não fez conta, passou o samaritano. Vamos lembrar que o samaritano naquela época era inimigo judeu. Passou o samaritano e fez. Quando ele passou, ele colocou o vinho, ele colocou a faixa, ele cuidou, ele colocou no animal, no jumento dele, levou para se hospedar, pagou a hospedagem do cara e tal. Isso foi o que Jesus fez lá, contou a história toda para ele. Se fosse hoje, cara, o que eu acho, penso que seria? O que é o sacerdote? O sacerdote para mim hoje é sair do setor público, governo, que a gente se cansa de reclamar, a gente se cansa de passar mensagem, a gente se cansa de falar, às vezes, muitas vezes, políticas duras, e que não vai adiantar absolutamente nada, pelo menos por enquanto, a curto e médio período, certamente isso não vai resolver em absolutamente nada. Então eu faço um paralelo, tanto estadual, como federal, como municipal, deveria dar o apoio, mas não deu. O sacerdote era preparado para isso. O sacerdote era preparado para isso. Então ele poderia ter parado, ele poderia ter averiguado, ele poderia ter levado, ele poderia ter oferecido ajuda, mas não fez. Eu vou para o levita. Quem sabe hoje o levita na igreja moderna e acha mais interessante o tempo cheio, está mais preocupada com toda a questão artificial, que às vezes é uma palavra tão artificial, tão rasa, tão vazia, mas que o próximo, a pessoa, aquele que não é convertido, o morador de rua, o drogativo, a prostituta, o garoto de programa, esse é um mero detalhe da coisa. Esse é um mero detalhe. O levita era mais preparado até que o sacerdote. Eu faço mais ou menos a comparação para algumas igrejas que agem dessa forma e, de novo, puxa essa reflexão para a gente. Vamos refletir a respeito. Se realmente não dá para a gente fazer mais, nós temos muito campo para fazer. Muito campo para fazer. E o samaritano? Quem que é o samaritano? O samaritano deveria ser você e eu. Deveria ser. Isso é a obrigação, isso é um mandamento. Ela pergunta para Jesus qual que é o mandamento mais importante. O mandamento é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Isso não é opção. Isso não é opção. E o mais interessante é que quando ele vira para o fariseu, ele não cita governo. Ele não cita governo, ele não cita outra entidade que deveria fazer pelo samaritano, pelo homem. Ele não cita nada. Ele fala que o samaritano foi lá e fez. Foi lá e fez. Só isso que ele fala. Então quando a gente deixa eu cortar um pedacinho. Quando a gente vai falar, quando a gente pensa na igreja, todos os processos que a gente vem escutando, tanta coisa errada, tanto escândalo. Quando a gente escuta um escândalo político, a gente fica tão chateado com isso. Mas quando a gente escuta um escândalo político e tem um cristão no meio, aí não dá para passar. Quando a gente vê alguma coisa nesse sentido, não dá para passar, porque se eu sou cristão e não me incomodo, tem alguma coisa errada nesse processo. Não está certo, tem alguma coisa que está pegando mal. Então, Jesus não cita, hora nenhuma ele não cita governo, hora nenhuma ele não fala que é o outro que deveria ter feito, ele fala que é o samaritano, simplesmente ele foi lá e fez. Então, esse é um mandamento para mim e para você. Não é para nós, a nossa intenção é colocar Jesus à prova como o fariseu estava fazendo, mas eu acho que é um ponto que a gente precisa refletir demais da conta. Se a gente se convencer que isso é normal, que está tudo normal, que a droga está normal, que o álcool está normal, que a prostituição está normal, que a morte espiritual está normal, que a disseminação muçulmana está normal, nós vamos parar. Então, se isso não começar, se não tiver um mover mínimo, seja em mim e em você, a coisa tendencia a degringolar, piorar. Vou falar daqui de Anápolis. Vou falar daqui de Anápolis. Um nome em Mariana, um nome em Minas, um nome em Paris. Vou falar daqui de Anápolis.
A seara é muito grande, tem muita coisa para se fazer, mas muita coisa para se fazer. Toda vez que eu penso em alguma coisa, mas, cara, será que eu estou fazendo o que precisa? Será que não dá para a gente usar? A Bíblia manda fazer isso, eu me acho jovem, então acho que, será que não dá para a gente fazer um pouco mais, usar a força um pouco mais, usar o meu tempo um pouco melhor? Será que não dá para a gente usar o tempo um pouco melhor? Então a gente tem um colega de trabalho, está sedento pela graça, sedento pela graça. Mas se você pensar na sua cabeça, você vai encontrar diversos, como eu encontrei diversos, como eu escrevi aqui, diversos. E gente que eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. E fui negligente, absolutamente negligente. Gente que eu poderia ter falado, gente que eu poderia ter tentado convencer, até não, mais pelo exemplo. E que de repente eu não fiz, que a coisa passou e ficou para trás. Jovens entregues ao homossexualismo que não param de crescer, se tornando normal, invade a escola, invade tudo, e todo mundo está estudando realidade. Precisa tratar com amor, mas odiar o pecado, é isso que a palavra vai dizer para a gente. Asilo, aqui em Anápolis, tanto asilo precisa, tanta gente. A faculdade, você pode ser uma peça fundamental lá na sua faculdade, como eu poderia ter sido mais na minha, inclusive, ou sem sombra de dúvida. Poderia ter aproveitado muito melhor o meu tempo de faculdade. Então, você está aí, você está fazendo a sua, então aproveite. Aula para criança aqui na igreja, né? Mas como é que a gente pode começar? Toda vez que eu vejo quando fala de dar aula para a criança, seja agora no culto à noite, seja de manhã, eu vejo a confusão que é do pessoal que é responsável por isso. A falta de disponibilidade, a complicação que é para achar professor, o desgaste que é isso, e o desânimo que é gerado nesse pessoal da liderança, quando se fala de dar aula para a criança. Então, está aí, está um ponto, tem uma vidinha ali que precisa ser doutrinada. Mandei um e-mail recentemente para a Virgínia, inclusive falando de doutrina. Se é doutrinado, é muito mais fácil de ser levado para frente do que tentar consertar como mais velho. Então, se a gente tentar doutrinar agora, Instituto Cristão Evangélico, é da nossa denominação. Sabe que eu e você temos efetividade? Até outro dia o diretor era daqui. Já tivemos diretora daqui, 16 anos, que é a Águia. O Santo é presidente lá. É da nossa denominação. Será que a gente tem emprestado o socorro? O corte foi tesoureiro, não? Será que a gente tem emprestado o socorro que a casa precisa? Ou não? Ou será que deixa assim, deixa levar? Drogativo? Quanto a drogativo, não precisa nem falar nada para vocês. Nós tivemos aqui o Igor outro dia, que disse que o pai dele, quando começou na PM em Anápolis, tinha 2 bocas de fumo em Anápolis. 2 bocas de fumo em Anápolis. Agora ele acha que cada 500 metros. E é assim mesmo. A gente que lidar com isso é assim mesmo. A coisa está desvairada à luz do dia. Está dessa forma. Então, será que é assim? Será que está normal? Família, você tem familiar, eu tenho familiar. Casa Betel, está aí, tão acessível para todo mundo, Missão Vida, e por aí vai, etc. A crítica aqui não é que nós paremos sob hipótese alguma do nosso encontro, até citei ali, encontros gastronômicos, né? A gente faz muito isso. E glória a Deus por isso, que coisa boa, que coisa gostosa. Né? Nessa igreja aqui, frequento desde que nasci, nessa igreja aqui eu conheci meus melhores amigos. Aliás, eu cito 2, o mesmo está sentadinho ali, que é o meu cabecinha preferido, né? Um grande amigo, eu conheci aqui na época de um avivamento bacana aqui de uma turma de jovem, mas com a vontade de pregar, com a vontade de evangelizar, conhecimento teológico desse tamanho. Então, o conhecimento não é muito escasso. Lá, está uma vida lá, você acha que não frequentava igreja nenhuma antes daqui, né, Senhor? Então, está lá, uma conversão por alguém que teve a ousadia de falar, cara, eu preciso compartilhar da graça de Deus. Eu não posso ficar com essa graça só para mim. Aqui, eu tenho minha esposa, né? Eu tenho meu tesourão, né? Um tesouro grande, meu tesourão, porque me importa pra caramba. Então está aqui meu tesourão, aqui eu tenho dessa união, tem meu filho, tem você, eu tenho grandes amigos aqui. Só que tem me preocupado efetivamente, às vezes, a falta de atitude que temos de pensar da porta para fora. Então isso não é uma crítica, eu não estou criticando vocês, não estou criticando a nós como cristãos, eu não estou falando dessa igreja, não. Estou falando de cristãos como forma geral. Eu estou absolutamente embutido no meio desse saco, então eu estou junto com todo mundo. Então eu acho que ou a gente precisa pensar em compartilhar essa graça, ou não sei onde vai parar. Isso aqui era até para ter tirado, depois eu não retirei, isso aqui também é uma criança.
Isso aqui também foi uma criança, na discussão aí, preocupar-se com Paris e preocupar-se com Minas Gerais, né? Estava aquela preocupação do Facebook, não sei o quê. Não, peraí, você não é brasileiro? Por que você está preocupando com Paris? Não, mas está preocupando com Paris. Nessa discussão, olha o que a menina fez Torre Eiffel do lado, mapa de Minas do outro, e colocar fazer o bem, não se faz ninguém. Então, de novo, vai dar uma lapada de uma criança, isso é desenho de uma criança. Então, fazer um convite especial para a gente finalizar, fazer um convite especial, para a gente efetivamente, nessa área, nós somos lotados de conteúdo, mas muito conteúdo, muito. Às vezes eu me sinto um obeso espiritual, até fisicamente também. Mas eu me sinto um obeso espiritual, às vezes podendo compartilhar. Eu não poderia, eu não posso pensar que tanto conteúdo serve só para mim e para minha família. Isso é ótimo, isso é um mérito dessa igreja, dessa denominação que preza pela palavra, que preza pelo estudo, que preza pelo conhecimento, que preza pela bagagem. Nós estamos com a faca e com o queijo na mão. Com a faca e com o queijo na mão. Nós, vamos parar de passar por coração dos outros. Nós, denominação e série, nós, Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, eu e você, nós temos uma faca e o queijo na mão. Nós temos um conteúdo, mas muito bom. A gente precisa partilhar isso aí. A gente precisa compartilhar isso aí. Colocar efetivamente o amor ao próximo em prática. Gostoso demais essa comunhão que nós temos aqui. Não tem nada melhor que isso. Meu filho adora vir para a igreja, a Angélica adora vir para a igreja, eu adoro vir para a igreja. Eu adoro as programações da igreja. Mas penso que está mais do que na hora da gente compartilhar um pouco mais dessa graça que foi dada a mim e a você, de graça, compartilhar dessa graça. Então esse é um convite que eu faço para a gente ser salvatécnicos no mundo. Esse texto aí, quando Jesus cita, tem um comentário interessante na Bíblia de Genebra, se não me engano, que esse sal extraído do Mar Morto que fica na encosta, com o tempo, ele não é provido só de cloreto de sódio, tem cloreto de sódio e outros minerais. Então, com o tempo, conforme se passa com as chuvas que vai caindo nele, ele vai se tornando sem gosto. E ele acaba sendo utilizado para fazer estrada. Então, que não viramos, que não possamos entender que a serventia de se virar uma estrada é para nós, que nós sejamos efetivamente salvatécnicos do mundo. Jesus pergunta lá, o que adianta pegar uma candeia e botar um recipiente em cima? Vai ficar escuro, não adianta nada. O que adianta ser salvo do mundo, salvatécnicos do mundo? Então, eu chamo para nós aqui um exemplo. Está muito fácil a gente ter exemplo, praticar o exemplo cristão, nós temos muito conteúdo para isso. A prática, misturar os dois e fazer a diferença no mundo. Mas fazer a diferença mesmo, a diferença prática no mundo. Amém? Senhor Deus, meu Pai, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá, te agradeço porque temos uma comunhão bacana, temos uma igreja sólida, uma igreja que preza, Pai, por estudar a Bíblia, preza pelo conhecimento bíblico, preza por aprofundar-se biblicamente no seu conhecimento. Isso já é por demais, Pai, um privilégio, mas muito privilégio, Pai. A gente se mostra, quando se coloca nessa posição, na contramão do mundo, tudo que o mundo fala, tudo que o mundo prega, a prostituição, o interesse, a ambição, o egoísmo, a gente se põe por si só em contramão do mundo, em estudar a tua palavra, que é totalmente contrário a tanta coisa relacionada a isso. Pai, te peço muito, Pai, que essa igreja, que nós, corpo de Cristo, aqui do Maracanã, nós possamos ser ainda mais a diferença no nosso trabalho, na vida, na rua, na faculdade, nos locais que a gente vai. Tem muita gente, Pai, precisando do Evangelho, tem muita gente precisando do seu amor, tem muita gente que não tem o mínimo de conhecimento do que é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus, que eu tenho esse conhecimento. Então me permita compartilhar isso com as pessoas, me dê a chance maior de compartilhar, praticar e ir atrás. Faz disso aqui nessa igreja, aqui em nosso meio, levanta a gente, seja de forma missionária, seja com o seu vizinho, seja distante, seja da forma que fosse. Levante essas pessoas aqui. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor faz por nós, como igreja, em nome de Jesus Cristo.